Eu queria, nessa noite, trazer uma mensagem para vocês, lá de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, terça-feira, dia 21 de abril, nós tivemos um feriado. Alguém sabe, alguém lembra qual feriado que foi? Tiradentes. Alguém sabe o motivo pelo feriado que nós comemoramos Tiradentes, ou deveríamos comemorar? Alguém sabe o motivo ou é só um dia de folga? Graças a Deus, um dia de folga. Independência? Inconfidência. Nós comemoramos dia 21 de abril a Inconfidência Mineira. Esse feriado é para nos lembrar que um homem chamado Joaquim José Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, morreu tentando após uma tentativa mal sucedida de Minas Gerais ficar independente da coroa portuguesa. Com isso em mente, eu queria trazer a mensagem de hoje sobre o que acontecerá com nós quando nós ficamos independentes de Deus. Por isso eu queria que nós lêssemos Romanos capítulo 1, a partir do verso 16, mas antes de ler, fazer uma introdução rápida à carta de Romanos. Quem escreveu Romanos, nós sabemos que foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 das 27 cartas do Novo Testamento. Nós sabemos que, sem dúvida nenhuma, ele é o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu cartas para igrejas, para os liderados, vários motivos, várias questões. Um é para questões de brigas na igreja, outro é cartas pastorais, outras é cartas de ensinamento, de exortação, de correção. E nós sabemos que Romanos que nós podemos dizer é magnum opus. Alguém magnum opus, conhece? É a obra-prima do apóstolo Paulo. É a carta, sem dúvida nenhuma, mais importante que o apóstolo Paulo escreveu. Não que as outras não sejam importantes, que são importantes, que toda a escritura é inspirada por Deus. Mas Paulo, nos 16 capítulos de Romanos, até cuspi aqui, de emoção. Os 16 capítulos de Romanos, ele escreve e ele resume a vida cristã. Ele resume todo o evangelho. Ele escreveu por volta da terceira viagem missionária, por volta do ano 55, 56, 57, alguns jogam para 54, mas é meados dos anos 50 do primeiro século. E ele escreve para uma igreja que é capital, vamos falar em miúdos, é a capital do mundo antigo. Era a principal cidade da região, era a principal cidade do mundo naquela época, Roma, capital do Império Romano. Então, tudo trazendo para nós hoje em dia, o que São Paulo é para o Brasil, a cidade de Roma era para o Império Romano. É a cidade mais importante, é a que mais entrava dinheiro, era tudo. Era a principal cidade de Roma. Mas nós sabemos que Paulo escreveu teve 3 viagens. E ao longo dessas viagens, ele fundou muitas igrejas, ele plantou muitas igrejas. Mas, ao contrário que muita gente pensa, a igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Nós não sabemos quem fundou, mas muito provavelmente quem fundou a igreja de Roma foi viajantes que estavam um dia em Atos 2, escutou a pregação de Pedro e se arrependeram, se converteram, se entregaram a vida para Jesus. Aí quando voltaram para Roma, eles abriram uma igreja em Roma e começaram a pregar o evangelho em Roma. Essa é a principal teoria, digamos assim, teoria de quem fundou Roma. Não sabemos, mas foi o principal motivo, a principal teoria, digamos assim, de quem fundou essa igreja. Mas mesmo Paulo não tendo fundado, Paulo ousadamente, igual a Bíblia vai falar, ousadamente escreve para conversar com essa igreja. No versículo 1 ao versículo 6, precisa abrir não, rapidamente, é a saudação, a apresentação. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, ele se apresenta. O apóstolo Paulo dá as boas-vindas, cumprimenta aquela igreja. Precisava abrir, não, mas tudo bem. E ele apresenta. Do 8 até o 15,
Paulo compartilha com os romanos o desejo profundo de visitá-los. Paulo não fundou a igreja de Roma e muito menos visitou a igreja de Roma. Mas ele compartilha o seu sentimento, fala que, gente, eu quero muito conhecer vocês. Eu sei que vocês estão pregando muito bem o evangelho. Eu sei que a igreja de vocês está especial, sensacional. Mas eu quero um dia conversar com vocês, conhecer vocês, trocar o evangelho com você. Agora, a partir do versículo 16, eu queria entrar com vocês. Paulo começa a partir do verso 15. Romanos 1, 15, vai dizer assim: de modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho, também a vós que estáis em Roma, porque eu não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, também o grego, pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. No final do versículo 15, ele compartilha: eu quero muito conhecer, eu estou pronto para anunciar o evangelho de Cristo a vocês, eu estou doido para anunciar. E ele explica a ânsia, o motivo, o porquê, qual que é o motivo dele querer ensinar o evangelho para aquela igreja. Ele fala assim: porque eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Irmãos, nós temos o dever de pregar o evangelho. Nós temos o dever de ensinar a palavra de Deus. Evangelho significa, a palavra no original, traduzindo, fazer uma tradução mais literal, é boas novas. Quando você prega o evangelho, você está pregando as boas notícias, está pregando as boas novas de Cristo. Que nós temos que chegar assim para o irmão Tiago, falar: irmão Tiago, você é um pecador, você carece, você não merecia, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, entregou seu único filho, para que nós pudéssemos religar com Deus. Cristo nos religou ao Pai. E isso é uma notícia maravilhosa, porque nós estávamos indo para o inferno, mas Jesus se entregou para nos salvar. E ele continua que eu não me envergonho do evangelho. Ou seja, Paulo sabia o poder do evangelho de Deus para a salvação das almas. Ao contrário de muitos de nós, Paulo não tinha vergonha de pregar o evangelho. Paulo não tinha vergonha de pregar o evangelho. Ao contrário, 8 horas, desculpa o termo que eu vou falar, mas eu vou dar um de Caio Ribeiro aqui agora. Hoje em dia os crentes é tudo bananão. Tem vergonha. A gente tem vergonha de pregar o evangelho. Nós achamos, olha como que a gente é falho. Quando Jesus estava na terra, andando, pregando, ensinando, purificando, limpando, sempre que curava, falava assim: eu te curei, mas não conta agora não, espera um pouco. Não anuncia o meu reino ainda, o meu reino não é por agora, espera um pouco. Mas aí no versículo seguinte, o que acontece? Estava lá quem curou Jesus, compartilhando: Jesus me curou. Quem curou Jesus, ou melhor, quem Jesus curou, estava lá compartilhando. Jesus mandava: não fale. Aí o povo falava. Hoje em dia, que Jesus fale, a gente fica é para pregar? Jesus fala: ide por todo o mundo pregar meu evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente fica: e o Cruzeiro aí? Quanto é o Cruzeiro aí? O Atlético aí? O Atlético vai jogar? E o Cruzeirão está ganhando ainda? Precisa jogar não, viu? É só um exemplo. Mas quando a gente não é para anunciar, a gente anuncia. Quando é para anunciar, a gente não anuncia. A gente não prega a palavra. Mas talvez por quê? Talvez porque a gente tem vergonha de achar o que o povo vai achar de nós. Lá vem o crente chato, lá o crente lá com a Bíblia debaixo do braço, assim, chegando assim, todo pentecostal, todo tchan. Talvez a gente tenha vergonha de anunciar que nós somos crentes. Às vezes, falar uma coisa para vocês: não existe cristão 007, não existe crente espião.
ou você é pregador, ou você não é pregador. Ah, mas pregador não é ficar aqui domingo às 10 da manhã, às 18 horas, nos cultos legas, nos estudos bíblicos. Não, você é um pregador na sua casa, você é um pregador na sua família, a sua família toda é convertida? Seus pais, sua mãe, seu irmão, seus tios, suas tias, suas primas, seus primos, a sua família é convertida? Se é, amém. Mas se não for, aí o seu campo missionário, não precisa ir para missão não, para pregar. Dentro de casa aí, ó, qual é o seu campo missionário? Prega, minha família é toda convertida, amém. E os seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, seus colegas de escola? Você sabia que eles estão indo para o inferno? E você tem o poder de Deus para levar para que as pessoas não vão para o inferno. E a gente fica guardando para mim. A gente fala assim, não, isso é só para mim, isso é só para mim. Eu não quero compartilhar com ninguém, eu quero ficar só para mim. Mas ao contrário de nós, crente bananãos, desculpa o termo, tem um senhor aqui, tem família, tem criança aí, mas eu sou assim mesmo, vocês já acostumaram comigo. Tem visitante, o pastor Digão acabou de chegar, e aí, ó. Nossa, Jesus. Aí, mas é assim mesmo, eu sou doido, eu sou doido assim mesmo. Amém. Mas, ao contrário de nós, Paulo não tinha vergonha de pregar o evangelho. O apóstolo Paulo amava pregar, estava pronto, tempo fora de tempo, de pregar a palavra de Deus, porque ele sabia que a palavra de Deus não era apenas uma palavra qualquer, era a palavra da salvação da alma de pessoas. Não é matemática, não é português que você aprende na escola, passa um ano, você esquece de tudo. O que você aprendeu no ano anterior, você nem lembra mais. Mas a palavra é um caráter que vale a vida eterna. Amém? 18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que pode acontecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. Eu não sei vocês, mas eu vira e mexe pensava assim, o que acontece com as pessoas que nunca escutaram o evangelho? O que acontece com elas? Para onde elas vão depois que elas morrem, mas a pessoa, aquelas tribos mais afastadas, sei lá, da África, aquelas tribos indígenas mais afastadas da Amazônia, que nunca recebeu nada do evangelho. O que acontece? Eu não sei se você já perguntaram sobre isso. Eu já muitas vezes. E muita gente vai falar, não, que Jesus, nesse caso, Deus vai ser julgado pelas obras. Vai julgar pelas obras que as pessoas têm feito. Mas ao contrário do que muita gente fala, a Bíblia nos revela que desde a criação do mundo, Deus se revela a sua glória, Deus se revela o seu poder, Deus revela a sua divindade, de modo que as pessoas, os homens, são indesculpáveis. Ou seja, eu não sei, irmão, eu não sei se você já pararam para pensar, eu fico doido, eu fico neurótico. A vida é um milagre. Não sei se você já pensou. Gente, vocês, todo mundo aqui venceu, antes de vocês nascer, venceu uma corrida contra 15 milhões de pessoas. 15 eu estou falando baixo, que quando o homem é bom, é até 400. 400 milhões. A gente venceu uma corrida de 15 milhões de concorrentes. A vida por si só é um milagre. Nós olhamos o corpo humano, olha o nosso médico aqui, está aqui, o quão complexo é. Ainda não, receba, irmão, amém. Alguém é médico aqui? Não, mas receba então, irmão, receba. Olha a complexidade que é o corpo humano. Gente, vocês parados, sentados aí, quantas coisas dentro de você está trabalhando, quantas coisas que você nem percebe, quantos órgãos estão trabalhando para você respirar, quantos órgãos estão fazendo para você piscar, quantos olhos,
quantos olhos? Quantos órgãos estão fazendo nesse momento você ficar em pé? É um computador sensacional. Trazendo para quem é fã de computador, é o top de linha. É o Ryzen 10.000 não sei o que, a 50.000 não sei o que, mas é maravilhoso, é tudo de forma perfeita. Nesse exato momento, nosso olho pisca de 60 a 100 vezes, e você não fica... Não, é natural. Você não fica, não gente, eu tenho que respirar. Não, é natural, você não sente isso. Por quê? É natural. Você olha a natureza, o Rei Leão vai apresentar o ciclo da vida. O ciclo da vida, você estuda em biologia, o ciclo da vida, tudo é perfeito, tudo é harmonioso. O macaquinho come o fruto e o fruto vira no intestino, vira o adubo, a fezes vira adubo, é quando ele defeca, cai na planta e cresce, vira uma nova árvore e vai. É tudo perfeito. E quando a gente olha para o universo, é mais doido ainda. Eu não sei se vocês lembram daquele comentário Cosmos, aquele antigão. Teve um remake agora recentemente assim, né? Uns 10 anos atrás, né? que a gente fica, gente, você já parou para pensar que a Terra, eu sou meio neurótico com isso, vocês já perceberam, né? Se a Terra tivesse um pouquinho mais à frente, todo mundo aqui estaria torrado. Um pouquinho mais afastado, todo mundo estava picolé. Nós estamos numa bola, ou seja, não é terra plana, mas que está rodando em si mesmo, em uma velocidade, eu anotei aqui, ó, de 1.600 km por hora. A Terra está girando uma velocidade de 1.600 km por hora, está rodeando um Sol a uma velocidade de 107.000 km por hora. E esse Sol, essa Terra, o Sol, está num sistema solar, uma Via Láctea, uma velocidade de 792.000 km por hora, andando pelo espaço. Já parou para pensar nisso? A gente está andando a 792.000 km por hora. Se a gente bater... Eu não sei vocês, mas quanto o universo é perfeito. Eu não sei vocês, alguém conhece um canal chamado no YouTube Rocks Space? Não sei, alguém já ouviu falar? Você conhece? É um canal que o cara faz tem um simulador de universo. Aí as pessoas mandam pergunta, o que acontece, sei lá, se a Lua fosse o dobro do tamanho? Aí ele pega a Lua e dobra, aí passa um tempo, aí vê a Terra explodia. Em todos, 99,9999%, qualquer pecinha que a gente tira do universo fora do lugar, o universo desaba. Ou seja, Deus se revelou os seus atributos, da sua criatividade. Você vê a fauna, a flora, olha as flores, enfim, gente. Deus se manifestando, a sua beleza, a sua criatividade, o seu poder por meio do mundo, e o mundo caído ainda por cima, para ficar mais doido ainda. O mundo caído, imagina o mundo perfeito. Como deve ser tão mais maravilhoso ainda. Mas, apesar disso tudo, todos esses dados, todas essas loucuras, olha a resposta do homem para com Deus. 21. Porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens e semelhanças ao homem corruptível, as aves, os quadrúpedes e répteis. Deus criou tudo para a glória dele. Criou o homem, a sua imagem e semelhança para a glória dele. Criou todo o universo para a glória dele. Aí, ao invés de glorificarmos a Deus, agradecermos por sua obra maravilhosa, nós, por causa da dureza do nosso coração, nós trocamos a adoração a Deus por coisas fúteis, por coisas nulas. Ao invés de olharmos o universo, tudo que eu falei, tudo perfeito, a gente acredita, a gente não, mas as pessoas acreditam
que tudo isso começou numa explosão aleatória, num momento aleatório do universo, que explodiu em bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Estamos aqui hoje. Tudo do acaso. Tudo a Deus dará, como dizia minha avó. Esse quarto tá, o seu tá, um Deus dará, todo bagunçado. Tá assim. E chegamos aqui. Hoje, se a gente... E eu não estou falando que quem criou a teoria do Big Bang foi um cristão. Eu não estou falando essa coisa, mas eu estou falando que a partir do momento que você tira a glória de Deus, tira a criação de Deus e coloca como acaso, é muita fé. As pessoas falam, eu não tenho fé. Não, você tem muita fé. Que você, em bilhões e bilhões e bilhões de anos, estamos aqui, é muita fé. Eu não tenho essa fé tanta, não. Eu juro para vocês. Eu fico, gente, vocês têm muita fé de que no acaso, a partir do nada, uma explosão do nada, do meio do nada, estamos aqui hoje. Mas hoje, nos debates científicos, você é ridicularizado quando você fala que você acredita que houve um Criador. Hoje em dia, se você fala que eu acredito que o Deus criou todas as coisas, você é motivo de chacota na escola, no serviço, nos debates acadêmicos. Hoje em dia está assim. Por causa da nossa dureza, trocamos a glória do Deus invisíveis por coisas semelhantes aos homens. Igual o Paulo fala aqui, no 23. Substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, as aves, os quadrúpedes e os répteis. Trocamos a glória de Deus por coisas corruptíveis. Vamos lembrar que o primeiro e o segundo mandamento é: não terá outros deuses além de mim e não fareis imagens esculturas. Os dois primeiros mandamentos vão tratar sobre idolatria. Mas graças a Deus, Cida, que os crentes hoje em dia, os crentes protestantes, evangélicos, não é idólatra. Quem é idólatra é a igreja católica, que fica adorando o santo, que fica adorando Maria, que fica adorando não sei o quê, que fica acendendo vela para São Longuinho para achar a chave do carro de última hora. É só os católicos romanos. Aqui não. Aqui a gente erra os 8. Não matarás, não furtarás. Esse a gente erra. Mas esse aqui eu me garanto. A gente nem parar com essa ideia de achar que idolatria é só imagem, é só refletir, adorar ou reverenciar uma imagem. Mas idolatria é tudo que você coloca acima de Deus. Então tudo é motivo de idolatria. O seu carro é idolatria, a sua família é idolatria, o seu esposo é idolatria, a sua esposa é idolatria. Pode se tornar idolatria, no caso, né? Perdão, melhor dizendo, pode se tornar idolatria. Seu celular, seu dinheiro, seu saldo bancário, tudo nessa vida é motivo de se tornar idolatria. Vou dar um exemplo rapidinho. Digam, me perdoe, mas meus exemplos são mais absurdos. Eu aprendi com o melhor. Vocês já viram um filme antigão, Os Deuses Estão Loucos? Você já viu? Vocês lembram? Você lembra? Antigão. Para quem não viu, contando. Basicamente, uma tribo, acho na África, afastada, sem contato com a civilização, digamos assim, ocidental atual, elas cai no meio dessa tribo uma garrafa da Coca-Cola, de vidro. Aí eles acham que aquela garrafa que para nós não presta para nada, não é nada, mas para eles é um presente dos deuses. E eles, por causa daquela garrafa, começam a idolatrar a garrafa, começam a brigar, começam a combater, por causa da garrafa. Isso é um filme de comédia? É de comédia, mas isso nos mostra a realidade que nós somos. Nós somos idólatras. Nós vendemos, desculpa o termo, nós vendemos a alma para comprar, sei lá, um celular, comprar um carro, enfim. Mas eu não sei se vocês já aconteceram com isso. Você busca, compra, trabalha, é alucinado. Aí quando você compra, ou quando você ganha, ou quando você, enfim, você fala, gente, passa. Ano que vem vão lançar outro, mais potente, melhor, mais bonito, mais legal. Aí você começa a mesma coisa, trabalha, aí compra. Aí passa 1, 2 meses, aí trabalha.
Schopenhauer, se não me engano é Schopenhauer, fala assim que a vida é uma oscilação entre a ânsia de ter e o tédio, o que é? E o tédio de possuir, que é verdade, que a gente não está satisfeito com nada, e tudo é motivo de idolatria. E nós, evangélicos, quantas vezes nós idolatramos os pastores? Quantas vezes nós idolatramos cantores? Quantas vezes a gente fala, eu só estou na igreja por causa desse pastor. Se esse pastor sair, eu saio junto e vou acompanhar ele. E quantas vezes, parênteses aqui, aconteceu isso recentemente conosco, eu não estou falando, o exemplo que eu vou dar agora não é isso, viu? Pode ficar bem tranquilo, bem calmo, que nada de errado aconteceu, fecha aspas. Quantas vezes a gente fica idolatrado por um pastor, por um cantor, e você descobre que o cara atrás das câmeras, atrás dos púlpitos, é o cara mais doido possível, é o cara que rouba da igreja, é o cara que comete pedofilia, é o cara que fica traindo a mulher com as irmãs da igreja. Quantas vezes isso aconteceu? Não é uma, nem duas, né? É um monte. Aí quando a gente vê, o nosso ídolo cai. Mas que a nossa adoração seja somente a Deus Trino, o Pai, Filho, Espírito. 24. E é por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente dos seus corações, para desenrolarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pelas mentiras e adoraram e serviam criaturas em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo contrário da natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonaram as relações naturais com as mulheres e adernaram um desejo sensual um pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo de si mesmo a devida recompensa pelo seu erro. Por causa, irmãos, Deus criou tudo, é para darmos glórias a Deus, nós não demos glórias a Deus, Deus falou assim, daqui para frente, se vire, para você, faça o que você quiser com a sua vida, faça. Deus nesse momento, eu vou dar um exemplo, vou usar o Digão que tem menino pequeno. Digão, quantas vezes já falou para o Benjamin, para o Manuel, está dormindo? Tadinho. Para o Benjamin, para o Manuel, não coloca o dedo na tomada. Não coloca o dedo na tomada. Meninos, não coloca o dedo na tomada. Aí chega uma hora que cansa. Aí você fala, então vai. Aí você só fica esperando. Aí passa, o menino coloca o dedo na tomada. Pai, mãe, meu dedo machucou. A nossa vida é assim. A princípio, nós achamos que independência é algo maravilhoso. Quem nunca? Quando era pequeno ou morava com os pais, falava assim, quando eu morar sozinho, eu vou jogar videogame até tarde, eu vou não ter horário para dormir, eu vou pedir iFood todo dia eu vou viver de pizza, vou viver de refrigerante, eu vou viver de sanduíche, eu não vou ter pai me enchendo o saco, não vou ter mãe me falando, menino, vai dormir, vai estudar para a prova, não vai ter liberdade. É seu, a casa é sua, você faz a hora que quer, dorme na hora que quer, é seu. Mas aí a gente percebe que a liberdade tem seu preço. Antes, quando você morava com seus pais, você colocava, se você colocava, né, que você não deixava no banheiro, do jeito que os meninos são. Deixa a roupa no banheiro, aí do nada, 2, 3 dias, aparece lá, dobradinho no seu guarda-roupa. Você dormia na sala e magicamente você acordava na sua cama. Que nunca aconteceu isso? Você dormiu no sofá, aí do nada, eu acordei na cama, no meu quarto. Aí você descobre que a vida, a independência que a gente tanto almejava, tem seu preço. Aí veremos, vou viver de iFood, aí você descobre que você tem que pagar. Você tem que pagar pela comida. Você tem que pagar. Eu vou jogar até tarde, vou usar o celular, vou usar o computador, vou usar. Aí você descobre que tem que pagar conta de água, conta de luz, conta de internet. Na minha época, quando eu morava com meus pais, não tinha isso não.
Agora tem que pagar? Sabia disso, seu Mário? Que quando você mora sozinho, você tem que pagar as contas? Você tem a conta de água, a conta de luz? Você sabia disso? Você aprendeu a amar? Porque a independência cobra seu preço. Aí quando nós achamos que vamos viver de iFood, se tiver dinheiro pro miojo, já tá bom. Se colocar uma salsicha aí, melhor ainda. Miojo com salsicha. Misericórdia. Mas, trazendo aqui, Deus entregou aos homens as suas independências, as relações sexuais. Trocaram, igual Paulo fala, relações as naturais para as antinaturais. Homem com homem, mulher com mulher. E aqui, não é só o homoafetividade que a gente conhece, mas é todas as relações que não glorificam a Deus. Então, aqui, por causa do desejo do nosso coração, o homem troca o relacionamento com sua esposa para ser aventurando na pornografia. O homem troca o desejo da sua esposa para ir na Garcuruza ali, satisfazer. A mulher também, colocar só os homens. Não, mas as mulheres também. As mulheres também trocavam tudo, os desejos dos nossos corações. E eu falei isso quarta, eu vou falar e repetir aqui. Talvez alguns vão escandalizar, mas do jeito que o mundo está indo, é daqui para baixo. Não se assuste se daqui a alguns dias, uns anos, meses, décadas, irão normalizar a pedofilia, irão normalizar a zoofilia, a necrofilia, todas aquelas. Eu não vou me escandalizar se um dia o mundo falar, gente, a criança também pediu. A criança estava lá, aí veio um senhor que estava ali, viu a criança, achou bonita, pegando. Não se escandalize se isso acontecer, porque em alguns lugares já acontece isso. Marmanjos de 40, de 30, 40 anos, casando com menina de 9 anos. E as pessoas achando isso normal. Normal, cultural, é cultural. Gente, e eu fico vendo, aqui no Brasil tem gente que já está começando a defender isso. Eu não vou falar quem não, mas é um cara meio doidão que tem um nome de arma. Se alguém entendeu, entendeu. Entendeu? Ele fala que, no privado eu falo. Eu falo que menina de 12, 14 anos, depois que menstruou pela primeira vez, já está pronta para casar. Tem gente brasileiro, eu não vou mostrar aqui agora, mas tem brasileiro já afirmando isso. Enquanto a menina de 13, 14 anos pode casar, eu caso com um cara de 30. Gente, eu não estou falando Afeganistão, eu não estou falando aqui, estou falando Brasil. Estou falando Brasil, um brasileiro. E vai candidatar, não duvido nada que vai candidatar esse cara também não. Mas trocaram o natural pelo antinatural. Mas não só foi apenas a questão sexual, mas tudo na vida. Olha o 28, para irmos por finalmente. 28. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheio de forma de injustiça. Não convém, ponto. A partir do 29, Paulo vai explicitar várias coisas, vários assuntos que, por causa, no momento que Deus nos entregou a independência, nós somos capazes de fazer. O primeiro, nós seres humanos, nós homens, nós mulheres, somos cheios de forma de injustiça. Por causa do nosso pecado, existem injustiças no mundo inteiro, sejam sociais, sejam raciais. Hoje em dia, todo mundo aqui mora na Serra? Na Serra, tirando o Digão ali, o seu irmão, qual que é o seu nome? Mateus. O Gabriel também, mas ele mora na região aqui, né? Mas,
Na pandemia para cá, não sei vocês, mas o quanto de morador de rua cresceu na Serra da pandemia para cá? Quantos moradores, você passa um a cada esquina. Enquanto isso, tem pessoas que moram sozinho em casa de 10, 20, 30 quartos. É uma injustiça social, uma injustiça racial. Hoje, por causa dessa cor da sua pele, a gente acha a pessoa inferior, superior a outra. O segundo é a malícia. O homem ama fazer o mal, o homem é tendencioso a fazer o mal, o homem quer fazer o mal, tem a tendência de praticar o mal. Cobiça, o homem ama tudo aquilo que não é seu. O homem quer cobiçar tudo aquilo que não é seu. A grama do vizinho é sempre... Não, mas esse daqui a pouco. Esse é o próximo. O próximo do próximo. A maldade. Mas faz sentido. Não está errado não. Mas encaixa no próximo aqui, ó. A maldade. O homem não é apenas descencioso. Ele não tende ao mal, mas ele pratica o mal. Ele pratica o mal das piores formas possíveis. Agora sim, inveja. O homem é invejoso. A grama do vizinho é sempre mais verde. Gente, olha a vida. O cara é casado, tem uma família, tem não sei o que, tem dinheiro, tem não sei o que. Que trata a vida dele. A gente é invejoso, nós invejamos o outro. Homicídios. O homem é um assassino. A pessoa do seu lado é uma assassina, sabia? A pessoa que está falando aqui é um assassino, sabia? Ah, mas eu nunca matei. Fisicamente não, mas igual o Mário coçou aqui, e no coração? Quantas vezes você matou uma pessoa no seu coração? Quantas vezes você irou com uma pessoa, e a partir do momento que você ira com seu irmão, Mateus 5 vai falar que você já cometeu assassinato. Talvez você nunca matou, mas no coração, meu irmão, acho que quem é Hitler, quem que é Mao Tse Tung, quem é, enfim, os maiores Gengis Khan, não chega aos meus pés. Homicídio, discórdia. O homem adora a falta de harmonia. O homem adora a discórdia. Se você tem uma opinião contrária à minha, você é automaticamente o meu inimigo. Hoje virou crime você discordar. Ah, eu voto no um, mas eu voto no outro. A partir do momento, vocês são rivais. Se você vir na rua, você tem que dar facada, você tem que dar um chute, tem que dar um coice. Ah, o cara torce pro Cruzeiro, eu torço pro Atlético? Não. Ih, olha lá, esse Cruzeiro é em Série B, aí começa. Ama causar discórdia, adora. Engano, mentiroso, ama mentira, adora contar mentira, ama praticar a mentira. Depravação, nós somos corruptos, nós somos ladrões, nós ficamos culpando, eu também me incluo nisso, nós ficamos culpando, que lá em Brasília os políticos roubam milhões, tinha que estar tudo preso. Eu concordo com você que quem rouba tem que estar preso, mas e o troco da padaria, os 10 centavos que você roubou do caixa da padaria e não devolveu? Qual a diferença que você tem? Ah, não, mas é só 10 centavos. Então, a gente tem que pegar um DeLorean. Quem lembra? Quem entendeu o referendo do DeLorean? Voltar para o passado de Moisés e falar assim: Moisés, escreve nos mandamentos, não roubarás. Mas o Joãozinho do século 21 falou assim: 10 centavos pode, mas 1 milhão não pode, mas 10 centavos pode. Qual é a sua... hipócrita. Nós somos hipócritas. Nós roubamos a 10 centavos, mas acusamos aquele irmão, aquele político, aqueles, enfim, que roubam milhões e milhões. Mas para Deus é a mesma coisa. É o crime, não roubarás. Não tem peso. No justiça humana não tem peso. Mas para Deus, roubou e se não arrependeu, 1 milhão ou 10 centavos, vocês estão indo abraçar o capeta. Sendo intrometidos
caluniadores, o famoso fofoqueiro. A gente gosta de uma fofoca, né? A gente gosta de uma fofoca. A gente ama de falar sobre a vida dos outros. Tá vendo? Olha lá. Gente, olha lá, a Cida, o marido dela tá nos Estados Unidos, aí ela deve fazer a festa. Deve fazer junto com o Rafa, né, Rafa? Aí ó. Deve fazer a festa. Não sei o que. A irmãzinha, você viu a irmãzinha? Eu escutei a irmãzinha do 101 brigando com o marido. Gente do céu, as fofocas rolando. Inimigos de Deus. Você está passando aí, meu irmão? Eu já estou no 30. Inimigos de Deus. Ou seja, o mundo jaz maligno. O homem odeia a Deus. O homem tem ódio de Deus. O homem, não é à toa que Nietzsche falou assim: Deus está morto. O homem odeia a Deus e toda a sua obra e todo o seu... Por quê? Desde Adão. Porque quando Adão comeu o fruto, Adão queria ser igual a Deus, ele queria ser semelhante a Deus. Então, a partir do pecado de Adão, do ódio que ele tinha por Deus, ódio não no sentido, mas o querer ser igual a Deus, nós somos inimigos de Deus. Insolentes, orgulhosos e arrogantes. Nós somos orgulhosos, nós sentimos superiores ao outro. Eu prego melhor que o outro. Eu jogo bola melhor que o outro. Eu sou melhor que o outro. Eu sou a última. Eu estou em Minas, mas infelizmente o que pegou, eu sou a última bolacha do pacote. Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Nós somos vaidosos, nós somos prepotentes, nós somos tudo isso. Por causa da dureza do nosso coração, por causa do ódio que a gente tem por Deus. Inventores de males. Estamos no 30 ainda. Estamos no 30? Não. 30, não. Isso, 30. Que eu estou aqui. 30. Inventores de males. Nós, não sei vocês, mas inventar uma história falsa, inventar uma história má, a gente tá de parabéns. O homem fazer maldade, o homem está de parabéns, porque nós somos craques. Para a gente torcer a Bíblia, para a gente fazer o que a gente quiser, para a maldade, nós somos craques. A Bíblia vai falar que os filhos do mundo são mais astutos do que os filhos dos céus. Ou seja, a maldade humana, o homem ama fazer maldade. Só um exemplo. Quando a gente lê a história de Noé, quando Noé enche a cara e fica bêbado, Cã encontra... É Cã, né? Canaã é o filho. Me corrija aí, pastor. É isso, Cã, né? Cã. É porque Canaã também está no meio. Cã, ao invés de cobrir o pai, esconder a nudez do seu pai, ele chama os irmãos. E a Bíblia vai falar que Noé colocou uma maldição em Cã e uma maldição em Canaã. Por causa dessa passagem, não sei se você sabe, mas por causa dessa passagem, foi um dos motivos, não é motivo, mas uma das causas de ter escravidão africana. Tá vendo aqui, maldição de Cã são os africanos. Logo, eles têm que ser escravos. Então, a gente está cumprindo o que Deus mandou na Bíblia. Olha o quão perverso a humanidade usa. E quantas vezes nós usamos a palavra de Deus para fazer o mal? Quantas guerras foram travadas, ainda são travadas, por causa que supostamente nós estamos usando a palavra de Deus. Quantas guerras, quantos conflitos? Desobedientes aos pais. Nós não obedecemos o 5º mandamento. Nós desonramos nossos pais, nós não obedecemos nossos pais. Nós muitas vezes
deixamos nosso pai, a Deus dará. Enquanto a Bíblia pede honrar pai e mãe, nós muitas vezes desonramos pai e mãe. A Bíblia pede para filhos sejam sujeitos aos pais, nós não somos sujeitos aos pais. Tudo que a Bíblia pede, a gente é o craque no contrário, é o Ronaldinho reverso. A gente toca pro lado, a bola vai pro mesmo lado. Depois eu me pergunto, por que eles nunca deixam eu pregar? Eu entendi agora o motivo. Ai, meu Deus. Desobedientes, insensatos. Nós somos movidos por impulsos. Muitas vezes nós somos movidos por impulso. Nós saímos aqui, ligamos o carro, vamos sair, aí vem um cara nos cortando, a gente fala, Deus abençoe. Não, a gente mete logo um palavrão. Seu desgraçado, xinga até a 10ª geração. Alguém te corta no trânsito, em vez de falar coração, Jesus te ama, você mostra aquele dedo. E com uma paixão de estar aliviado. Nós agimos por impulso. Não só no trânsito, mas dentro de casa. Nós começamos quem é casado aqui vai concordar comigo, mas quem não é casado também, na nossa família, nós começamos brigas por causa que nós não conseguimos nos controlar. A gente começa a aumentar a voz um ao outro, começa a gritar um mais com o outro, para falar, eu mando aqui, eu mando. Aí, um está acusando o outro ali, ó, um está apontando para o outro, fala Deus. Mas você é insensato, você é movido por impulso, indignos de confiança. Antigamente, no tempo da minha avó, no tempo do meu avô, eles contavam assim, meu avô tinha mercearia, aí ele falava assim, que a minha palavra bastava. Então, se eu falasse aqui, ó, eu tenho dinheiro, todo dia 1º eu vou pagar esse boleto, eu vou te dar o dinheiro. Pode saber que só a minha palavra já bastava. Todo dia 1º estava lá, aqui ó, toma seu dinheiro aqui. Não precisava de contrato, não precisava de advogado, não precisava de nada. É só um aperto de mão e a boca. Confirmado. E hoje em dia, se a gente reclamar, piora. Que a gente é processado ainda por causa das pessoas. Que nós não prometemos, ou melhor, não cumprimos aquele que prometemos. Muitas vezes, a nossa palavra não vale de nada. Sem afeto natural, nós estamos frios, nós não estamos mais preocupados um com o outro. Quem mora aqui em apartamento? A maioria aqui, apartamento. Mas quem mora em casa também, pergunta, você conhece o seu vizinho da frente? Você sabe o nome do seu vizinho? Você sabe o nome do seu vizinho? Não, eu não quero sobrenome, eu não quero CPF, eu não quero nada, eu quero o nome. Não sei. Sei de todos. Amém, glória a Deus. Essa é de Deus. Essa. Patrícia. Mas a Patrícia é famosa. A Patrícia vende para a rua inteira. Faz sentido, porque se não fosse família, aí eu queria ver. Mas hoje em dia nós estamos frios, uma sociedade fria, não tem afeto. A gente cumprimenta, desculpa o termo, com mão mole, você fica, meu irmão, tudo bem? Aí, cadê o cumprimento firme? Meu irmão, a paz, tudo bem com o senhor? Não tem mais isso, é tudo frio, não tem mais intimidade, não tinha aquele, vamos jogar bola na rua até tarde. Acabou isso, acabou a intimidade, vamos fazer um chá da tarde, trocar uns miúdos aqui, trocar uma ideia, acabou isso. E último, sem misericórdia. Misericórdia é você não dar aquilo que a pessoa merece. A gente não sabe perdoar o nosso irmão. Recentemente, quem participa de célula vai lembrar que tivemos uma célula sobre o perdão. E eu vou repetir aqui, eu falei na segunda, eu falei aqui, o Digão falou também.
Mas nós pedimos um Pai Nosso, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles devedores. Ou seja, nós colocamos uma condição. Senhor, eu quero que você me perdoe, mas da mesma forma que eu perdoo aquele que tem algo contra mim, aquele que eu tenho algo contra. Se Deus usasse na mesma moeda que você usa com aquela pessoa que você não perdoa, onde você estaria numa hora dessa? Amém. É verdade, sem misericórdia. Todo mundo que conhece a parábola do servo com servo, o servo tinha uma dívida bilionária, foi perdoado. O conservo que tinha uma dívida infinitamente menor, não foi perdoado. Porque Deus nos perdoou de todos os pecados. Eu costumo falar que toda vez que eu peco, é uma martelada a mais que Jesus está ganhando naquela cruz. Imagina, eu peco todo dia. Todo dia eu falando, Jesus, toma essa martelada, toma mais essa, toma mais essa. Aí, eu não consigo perdoar o meu irmão só porque ele me fechou no trânsito. Mas, 32, os quais obedecendo bem ao decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente o que fazem, mas também aprova as que praticam. Eu queria terminar aqui, rapidamente, se o louvor quiser subir aqui, eu sempre quis falar isso, acho chique, mas é mais legal, né? O louvor para subir, pode ficar à vontade. Aperta F8 para mim. Mas antes, para encerrar aqui, nós cremos uma coisa, que quem é antigo da Lagoinha sempre vai lembrar. O pastor Márcio sempre que pregar. Espera aí. O Zé Márcio. O pastor Márcio sempre falava assim, sempre que ia pregar, quem é antigo da Lagoinha vai lembrar. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho. Todo mundo lembra disso. E a Bíblia, meu irmão, é um livro maravilhoso. Igual o Paulo falar que a Bíblia contém o poder da salvação. Você quer ser salvo? Está aqui, ó. O manual a chave. Você quer a chave da salvação? Aí, ó. Está aqui, ó. É a Bíblia. Mas a Bíblia, por mais que ela é linda, maravilhosa, perfeita, tem história da redenção, tem. Mas a Bíblia não esconde, tem umas histórias bem macabras, bem estranhas. Você lê na Bíblia um homem que, ou melhor, as filhas embebedando o pai e fazendo sexo com o pai. Nós vemos isso na Bíblia. Nós vemos isso na Bíblia que uma nora prostituindo com o seu genro. Nós lemos na Bíblia. Nós lemos na Bíblia um rei que podia escolher qualquer mulher que ele podia ter, escolhe uma que é casada e por causa engravida e manda matar o marido dessa mulher. Nós temos na família desse mesmo rei um irmão que estupra outra irmã e por causa de vingança o outro irmão mata esse irmão. Game of Thrones não fica nada além disso. Se a gente vê Game of Thrones e lê a Bíblia, é a mesma coisa. Não fica muito atrás, não. Isso porque, e rapidamente, a história para mim mais absurda. Eu falo, gente, não é possível que isso aconteceu. Está lá em Juízes 19, 20 e 21. Acho que, rapidamente, em Juízes vai acontecer a história mais bizarra da Bíblia. Tinha um levita que por causa do seu desprezo, ou melhor, tinha um levita que viajava com sua concubina. Concubina é uma esposa que não tinha os papéis da esposa. Era uma segunda esposa, mas que não tinha o direito de esposa, melhor dizendo. E eles estavam viajando. Aí para uma cidade para descansar. Aí nessa viagem que eles param, o povo da cidade começa assim: o morador, libere esse visitante aí que a gente quer abusar dele.
a gente quer abusar dele, quer fazer sexo com ele. Aí o levita entrega a sua concubina. Aí os homens fazem o que você puder imaginar eles fizeram com aquela mulher, porque entregaram a mulher praticamente morta. Ela morta, o levita corta ela em 12 pedaços e manda um para cada tribo. Que cara é essa? Não, está na Bíblia. Está na Bíblia, viu, meu irmão? Está na Bíblia. Fica escandalizado, não está na Bíblia. Corta em 12 pedaços. E por causa disso, começou uma guerra civil em Israel. E o último capítulo, e o último versículo de Juízes, está escrito assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo. Irmão, a Bíblia não tem a menor vergonha de mostrar o quão mal, o quão podre o ser humano é. A Bíblia não tem menor pudor, não tem menor assim, não, vou tirar isso aqui porque vão escandalizar. Não, a Bíblia mostra escancarado, mostra os defeitos dos homens, mostra os defeitos das mulheres, mostra os pecados dos homens, de forma que a gente fala, gente, não é possível que o homem que matou esse general é o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia não tem o menor pudor, não tem a menor intenção de esconder essas coisas. E eu queria fazer a mesma pergunta, ou a mesma reflexão. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que seria certo. E hoje em dia, para a gente encerrar, o quão perverso é um homem sem Deus, o quão perverso é um homem andar com independência a Deus. Todos os males que nós vemos, ligamos o jornal, nós vemos, é por causa que o homem está independente de Deus. E Paulo vai falar que essa independência, o pecado, vai gerar a morte. E não só uma morte física, mas uma morte espiritual. Então que nessa noite nós possamos, de fato, reconhecer que Cristo é o nosso Senhor. E que, agora não sei, alguém me ajuda aí, que tem uma frase que assim, que o homem sem Deus é a mesma coisa que um peixe fora d'água. É basicamente isso. A independência de Deus, nós vivemos independente de Deus, nos leva à morte. Então, se você entrou aqui, se sentiu afastado, sentiu longe, está andando longe, hoje nós queremos fazer um convite para você reconciliar com Deus. Não é com igreja, não é com nada, é com o Senhor Salvador da sua vida. Você, eu, todo mundo aqui estava indo para o inferno. Estava indo queimar no quinto dos infernos. Mas pela glória de Deus, pela graça de Deus, nós fomos salvos. O Evangelho, a boas novas nos alcançou. E por causa disso, nós temos paz com Deus. Inimigos de Deus, mas hoje, graças ao sacrifício de Cristo, nós possamos andar com Deus. Eu queria que nesse momento, nesse louvor, nessa palavra, que a gente possa refletir. Se você andou distante, se você andou independente, você sentiu, você viu que a minha vida, a sua vida não era conforme Deus queria que você vivesse, que você possa se reconciliar com Deus hoje. Ou se você, sei lá, é a primeira vez que está escutando, o que é evangelho? O que é esse cara, esse tagarela falando aí, 3 horas falando, cheio de tudo para comer, que você possa entrar no seu coração e que a gente possa sair daqui não apenas ouvintes, mas praticantes e dependentes a Ele. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá o ar, igual eu falei aqui, é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos trouxe até aqui. Se a gente pudesse ficar de pé e orar e agradecer a Deus.